Certo, pessoal? Então Tucker Carlson está de volta a Moscou, na Rússia. A internet está tendo um colapso totalmente previsível por causa disso. Um verdadeiro surto geral, porque, bem, você sabe, Rússia é má, Putin é malvado. Vocês já sabem que eu sou fã do Tucker. Também sempre deixei muito claro que não vou apoiar o colapso de mais uma nação cristã. Além disso, mais tarde no programa, precisamos falar sobre futebol, também conhecido como soccer para os não iniciados. É o maior esporte do mundo, obviamente. A Europa está obrigando seus jogadores a usarem uma faixa com a bandeira LGBTQ em seus uniformes. E 2 jogadores estão sendo criticados, um por simplesmente se recusar a usar o uniforme e o outro por escrever "Jesus te ama" em cima dele. Então vamos discutir tudo isso e muito mais. Britney Spears dizendo que ela é uma criança de jardim de infância e que tem 5 anos de idade. Muita coisa acontecendo. Vamos direto ao assunto. Bem-vindos de volta ao Candace. Certo, vamos direto ao ponto. Tucker Carlson, ele voltou a Moscou. Obviamente sabemos como as pessoas reagiram quando ele entrevistou Vladimir Putin, porque você nunca deve ouvir essas pessoas com as próprias palavras delas. Você tem que depender da grande mídia para te dizer quem essas pessoas são, e ao redor do mundo, todos nos dizem a mesma coisa. Todos eles são terroristas e ditadores, e tudo o que fazemos é perfeitamente correto. E geralmente estamos apenas tentando espalhar a democracia. E eu acho que espalhar a democracia talvez seja um código para jogar bombas em civis. Mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, ele está lá porque vai entrevistar o ministro das Relações Exteriores de Vladimir Putin. O nome dele é Sergei Lavrov. Vou deixar vocês ouvirem o anúncio do Tucker na íntegra, direto de Moscou, porque é realmente importante que vocês entendam o que está acontecendo nessa região. Se você ainda não percebeu, estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Ouça só. Na semana desde que saímos da Rússia, Moscou, onde estamos agora em fevereiro, após entrevistar Vladimir Putin, assistimos dos Estados Unidos enquanto o governo Biden levou os SWAM cada vez mais perto de um conflito nuclear com a Rússia, o país que possui o maior arsenal nuclear do mundo. Isso só se acelerou desde então e atingiu seu ápice até agora nas semanas após a eleição de Trump. Agora ele é o presidente eleito. Nesse período, há apenas algumas semanas, o governo Biden, com militares americanos, lançou mísseis contra o território russo e matou pelo menos 1 dúzia de soldados russos. Então estamos, sem que a maioria dos americanos saiba, em uma guerra quente com a Rússia, uma guerra não declarada, uma guerra pela qual você não votou e que a maioria dos americanos não quer, mas que está em andamento. E por causa dessa guerra, por causa do fato de que os militares estão matando russos na Rússia neste exato momento, estamos mais próximos de uma guerra nuclear do que em qualquer outro momento da história, muito mais próximos do que na crise dos mísseis de Cuba. Isso significaria a eliminação da Rússia, dos Estados Unidos e da maior parte do resto do mundo. Sentimos que deveria haver alguém nos bastidores em Washington trabalhando para garantir que esse conflito não se torne um holocausto nuclear. Mas descobrimos que não, na verdade, não há ninguém. Tony Blinken, o atual secretário de Estado, cortou todo o contato entre os Ukraina e os governos russos. Não existe nenhum canal de comunicação alternativo. Não há conversa alguma. Já faz mais de 2 anos que isso acontece. Isso é chocante. Enquanto isso, a maioria dos americanos não tem acesso a nenhuma perspectiva além daquela concedida pela NBC News e pelo The New York Times. Eles não sabem. O quão perto estamos? Eles não conhecem a perspectiva russa. Estamos tentando há mais de 1 ano levar essa perspectiva aos consumidores de notícias americanos. Também tentamos por mais de 1 ano conseguir uma entrevista com Zelensky, o presidente da Ucrânia. Nós atacamos isso de vários ângulos diferentes. Conversamos com muitas pessoas diferentes perto dele e jantamos com elas. Temos mantido negociações continuamente, e esses esforços foram frustrados pelo governo. A embaixada americana em Kiev paga com nossos impostos, disse ao governo Zelensky. Não, você não pode dar a entrevista. Você pode falar com a CNN, mas não pode falar conosco. Então não conseguimos falar com ele. Então voltamos a Moscou ontem para entrevistar o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores com mais tempo de serviço no mundo. Ele faz parte deste governo há 25 anos. Ele está no corpo diplomático há mais de 40 anos. E perguntamos a ele, onde exatamente estamos? Estamos caminhando para um conflito sem precedentes entre a Rússia e os Estados Unidos? Existe alguma maneira de reverter isso?
Há alguma forma de afastar a Rússia do Oriente, da esfera da China, e trazê-la de volta para o Ocidente? Essa aliança é permanente? E a eleição de Donald Trump significa o fim desta guerra que está remodelando o mundo, os Isaiwa, a economia global, e colocando em risco a vida de cada pessoa neste planeta? Isso é possível? Acabamos de sair dessa entrevista. É absolutamente fascinante. Vai ao ar muito em breve. Esperamos que você assista. Tucker Carlson, com certeza eu vou assistir. Eu vou cobrir isso. Estou empolgado para a entrevista. Ele disse muita coisa. Antes de mais nada, você é o presidente Zelensky. Você continua aparecendo com seu uniforme militar, todo estilizado, dizendo que coisas terríveis estão acontecendo na Ucrânia, enquanto se senta ao lado desses líderes que sabemos que fazem parte de um sindicato global. Mas você tem a oportunidade de falar com um jornalista neutro e divulgar sua versão dos fatos, e você recusa. Por quê? Porque os Estados Unidos mandam você recusar. Isso não lhe parece bastante estranho? Não lhe soa estranho isso? Se ele é realmente uma vítima e tudo o que ele está nos dizendo é transparente e honesto, por que ele não se sentaria com Tucker Carlson, que está sendo justo, dizendo: vou ouvir os dois lados e permitir que o povo americano decida quem está dizendo a verdade e quem está mentindo? Então sim, estou bastante animado para essa entrevista porque caso você tenha perdido, caso tenha estado ocupado se preparando para a temporada de festas, estamos realmente à beira da Terceira Guerra Mundial. E não há dúvida de que somos nós os agitadores disso. Também devo mencionar aqui que Síria e Rússia são aliadas. Então, precisamos relembrar para vocês algumas coisas muito importantes que aconteceram na história para que vocês entendam exatamente o que está acontecendo. Porque talvez você seja como eu, talvez, você sabe, durante a maior parte da sua vida, você tenha acreditado na grande mídia e só estivesse moderadamente ciente dos conflitos, sempre com a mesma resolução. Estamos indo atrás de ditadores. Estamos indo atrás de terroristas. É isso. Nós somos os mocinhos. Bem, vamos primeiro falar sobre a Líbia. Isso é relevante. Se você não assistiu ao episódio de ontem, por favor, vá assistir aos vídeos depois deste e me veja sentando para a segunda parte com aquele denunciante da CIA, Kevin Shipp, porque discutimos Gaddafi, discutimos a Líbia e eu vou recapitular isso para você agora. O que fizemos com Muammar Gaddafi, que foi o ex-presidente da Líbia, ele trabalhou extremamente próximo do Ocidente. Ele confiava no Ocidente, ele seguiu todas as regras do Ocidente, tornou-se um Estado-membro da ONU. Ele também era extremamente próximo de Vladimir Putin, certo? Então a Líbia entrou para as Nações Unidas. As coisas estavam melhorando economicamente por lá. E então ele começou a perceber algumas coisas. É aí que você realmente se complica, quando começa a perceber certas coisas, algumas discrepâncias, coisas que simplesmente não batem. Particularmente, Muammar Gaddafi percebeu que, apesar das Nações Unidas se apresentarem como uma espécie de instituição global para prevenir guerras, na verdade, para ele, isso era apenas uma fachada. Na verdade, era criada para a proteção e para os objetivos imperialistas de apenas algumas nações: o Reino Unido, os Estados Unidos e Israel, é o que ele diz, e também a França. De fato, ele ressaltou que houve muito mais guerras por causa das Nações Unidas, saqueando e roubando de estados menos poderosos que não podiam fazer nada a respeito. Então ele fez o impensável. Ok. Muammar Gaddafi se levanta diante das Nações Unidas em 2009, antes da Assembleia Geral, e começa a fazer declarações. Fora. Estou falando de tudo. Ele simplesmente começa a falar besteira. Ele pergunta, entre muitas outras coisas, quem foi que decidiu que Saddam Hussein, o presidente do Iraque, deveria ser assassinado. Agora, é difícil para nós lembrarmos disso. Muitos de nós éramos jovens demais, e mesmo que já tivéssemos idade suficiente, como eu disse, acreditávamos no nosso governo toda vez que eles simplesmente diziam que fulano era terrorista, e não fizemos mais perguntas. Nós, é claro, tínhamos um medo natural em relação ao Oriente Médio por causa de 2001, os ataques de 11 de setembro. Só vou lembrá-los aqui. Saddam Hussein foi o 5º presidente eleito do Iraque, independentemente de você acreditar que ele era um terrorista ou não, ou de ele estar apenas defendendo os civis iraquianos. Ele foi o 5º presidente do Iraque, devidamente eleito. Primeiro, ele foi primeiro-ministro, depois se tornou vice-presidente e, então, presidente. E em 2003, nós invadimos o Iraque. Vocês se lembram do motivo? Só para refrescar a memória, porque o 11 de setembro tinha acontecido 2 anos antes e, sem uma única prova, nosso complexo industrial militar disse que tinha razões para acreditar que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Agora, isso é estranho, realmente não passa no teste do olfato antes de tudo, porque foram os sauditas que cometeram o 11 de setembro. E mesmo assim, estávamos dizendo que precisávamos invadir o Iraque por causa disso.
E claro, Bibi Netanyahu estava no meio dizendo algo como: não, eles têm armas de destruição em massa. Vou te dar uma atualização rápida. Era tudo uma mentira. Eles simplesmente inventaram tudo. E nesse processo nós matamos 1 milhão de civis iraquianos inocentes. 1 milhão, certo? Além disso, destruímos no processo, como sempre fazemos, algumas das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Isso já é esperado quando se trata de nós entrarmos em guerra. Na verdade, se você ouvir pastores e padres no Oriente Médio, eles acham que é intencional. Eles acham que todos esses lugares cristãos estão sendo destruídos de propósito e que a guerra está sendo usada como pretexto. Mas vamos não nos perder nisso. Claro, como eu disse, Israel fez lobby pela nossa invasão. Eles citaram o Iraque e o desenvolvimento nuclear no Iraque como uma potencial ameaça à estabilidade da região. E meses após a nossa invasão, Saddam Hussein foi capturado e, alguns anos depois, foi condenado à morte por crimes contra a humanidade. A mídia fez um trabalho razoavelmente bom ao convencer o público de que ele era um terrorista com ligações à Al-Qaeda. Al-Qaeda, você se lembra disso? Todo mundo começou a falar sobre a Al-Qaeda, mas não sabíamos realmente o que era. É engraçado olhar para isso agora, em retrospecto, porque anos depois, Hillary Clinton admitiu livre e abertamente que a Al-Qaeda, sim, bem, era meio que como nós. Estávamos intencionalmente armando rebeldes e terroristas para cumprir nossos objetivos regionais em operações secretas. Pode vir Hillary Clinton. Também temos um histórico de mudanças de entrada e saída do Paquistão. Quero dizer, vamos lembrar aqui, as pessoas contra quem estamos lutando hoje, nós financiamos há 20 anos. E fizemos isso porque estávamos presos nessa luta com a União Soviética. Eles invadiram o Afeganistão e nós não queríamos vê-los controlar a Ásia Central. Então começamos a agir e foi o presidente Reagan, em parceria com o Congresso, liderado pelos democratas, que disse, sabe de uma coisa? Parece uma ideia muito boa. Vamos lidar com o ISI e o exército paquistanês e vamos recrutar esses mujahidin e ótimo, vamos trazer alguns da Arábia Saudita e de outros lugares, importando sua vertente wahhabista do Islã para que possamos derrotar a União Soviética. E adivinha só, eles recuaram. Eles perderam bilhões de dólares e isso levou ao colapso da União Soviética. Então há um argumento muito forte que é: não foi um mau investimento acabar com a União Soviética, mas devemos ter cuidado com o que plantamos, porque vamos colher. Então, nós deixamos o Paquistão. Dissemos, ok, tudo bem, vocês lidam com os Stingers que deixamos espalhados pelo seu país, vocês lidam com as minas que estão ao longo da fronteira. E, aliás, não queremos ter nada a ver com vocês. Na verdade, estamos impondo sanções a vocês. Então, paramos de lidar com os militares paquistaneses e com o ISI, e agora estamos tentando compensar muito tempo perdido. Ela continua falando sobre isso e é meio que algo já conhecido. Na verdade, uma das teorias da conspiração que circulam por lá é que os Estados Unidos estão financiando, junto com Israel, o ISIS, e que estamos, basicamente, treinando pessoas no local, treinando rebeldes, armando-os. Como ela diz, nós enviamos armas para lá até cumprirmos nossas iniciativas e então simplesmente deixamos a região. Agora, é importante notar, voltando ao Saddam Hussein, que o Iraque também era membro das Nações Unidas, um Estado membro das Nações Unidas. E de acordo com as regras da ONU, quando uma nação soberana e Estado membro é invadida por outro país, todos os outros países membros devem se aliar e proteger esse país. Esse é o motivo, certo? É por isso que todo mundo está se juntando. Isso vai ser liberalismo internacional. Há novas regras, os adultos estão no comando, precisamos nos afastar desse mundo bárbaro, você sabe, os princípios ocidentais são melhores e, se todos vocês concordarem e formarmos essa união, então poderemos proteger vocês, pequenos países. Mas mesmo quando todos os Estados-membros, a maioria, uma esmagadora maioria, vota em certas resoluções, elas simplesmente são ignoradas se forem contra a vontade de certos países. Pelo menos foi isso que o Gaddafi disse, e estamos vendo isso agora. Falamos sobre o TPI, todos pedindo sanções contra Israel, a maioria do país dizendo que o que estava acontecendo naquela região era errado. E basicamente, as pessoas simplesmente disseram, não se importe, não importa o que vocês, pequenos países, pensam. Os Estados Unidos e Israel pensam assim e, portanto, faremos o que quisermos fazer. Ok? Então, Muammar Gaddafi, durante seu discurso, pergunta explicitamente quem pediu que Saddam Hussein fosse brutalmente assassinado em 2006. Caso você não se lembre, ele foi bastante enforcado de forma bárbara após um tribunal especial condená-lo por crimes contra a humanidade.
Então, em 2009, Muammar Gaddafi ficou diante da ONU e perguntou quem eram aquelas pessoas mascaradas que o enforcaram. Ele disse, e cito, "Vocês sabem o que as pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo que os rostos por trás das máscaras eram do presidente dos Estados Unidos e do primeiro-ministro do Reino Unido." E foi isso que fizeram aqueles que executaram o presidente do Iraque, porque os carrascos não desmascaram seus rostos. Como é possível que o presidente de um Estado membro das Nações Unidas tenha sido condenado à morte e executado? Nós nem sequer sabemos a identidade dos carrascos, fim de citação. Mas ele foi muito além disso, aliás, porque depois também perguntou quem matou JFK. Ele disse o seguinte, abre aspas, "Depois ao assassinato das Nações Unidas, o assassinato, do presidente dos Estados Unidos Kennedy em 1963. Queremos saber quem o matou e por quê. Supostamente havia alguém chamado Lee Harvey Oswald, que depois foi morto por um tal de Jack Ruby. Quem e por que o matou? Jack Ruby, um israelense, matou Lee Harvey Oswald, que matou Kennedy. Por que esse israelense matou o assassino de Kennedy? Então, Jack Ruby, o assassino do assassino de Kennedy, morreu em circunstâncias misteriosas antes que pudesse ser julgado. Precisamos abrir os arquivos. O mundo inteiro sabe que Kennedy queria investigar o reator nuclear israelense de Dimona. Fim da citação. Kennedy, vindo de Muammar Gaddafi, disse isso diante da Assembleia Geral da ONU em 2009. Ele então perguntou quem o matou, ok? Ele disse, entre aspas, e depois houve o assassinato de Martin Luther King, o reverendo negro e ativista dos direitos humanos. Seu assassinato foi uma conspiração e devemos saber por que ele foi morto e quem o matou. Fim da citação. Então sim, como disse o denunciante da CIA Kevin Shipp no episódio de ontem, mais uma vez, assista. Muammar Gaddafi basicamente assinou sua própria sentença de morte no dia em que fez aquele discurso. Ele falou coisas demais que certamente não sabíamos, se forem verdade. Pelo menos eu não sabia de nada disso. Se for verdade, você deveria ler esse discurso na íntegra. É realmente um discurso chocante de se ler em retrospectiva, agora que estamos na era da mídia independente. Obviamente, isso nunca teria sido abordado na mídia ocidental. E além disso, devo também te dizer isto, e talvez o mais insano de tudo. Gaddafi desafiou o petrodólar. Então, caso você não acompanhe a economia, é sabido que qualquer nação que tenta se afastar do dólar dos Estados Unidos acaba sendo invadida e colapsa bem rapidamente. É só uma coincidência. Qualquer país que compra seu petróleo da OPEP tem que pagar em dólares americanos. É isso que queremos dizer quando falamos em petrodólar. E Gaddafi sentia que isso era simplesmente injusto, que permitia aos Estados Unidos impor sua agenda ao mundo porque eles podem aplicar sanções e acabam te forçando a fazer certas coisas. Então ele começou a defender uma alternativa à dominação do dólar americano. Ele queria introduzir, entre outras coisas, uma moeda na Líbia que seria lastreada em ouro, retornando ao padrão ouro. Ele queria introduzir, entre muitas outras coisas, $1 na Líbia, que seria lastreado em ouro, voltando ao padrão ouro. Então, adivinha o que fizemos com ele? Bem, nossa coisa favorita de fazer em todo lugar. Houve uma revolução colorida, de repente, 2 anos depois ele faz aquele discurso, em 2009, em 2011, forçamos uma mudança de regime do mesmo jeito que sempre fazemos, certo? De repente, rebeldes, uma guerra civil, armando os rebeldes, fazendo a mídia insistir dia após dia que é uma revolta totalmente natural que está acontecendo no país para derrubar um ditador maligno. E claro, devemos apoiar porque, bem, estamos espalhando a democracia. Mas o que aconteceu com Gaddafi foi especialmente sádico, certo? Porque dessa vez, quando os rebeldes o cercaram enquanto ele se escondia em um cano de esgoto, eles o sodomizaram com uma faca presa na ponta de uma arma, basicamente uma baioneta. E foi registrado que ele foi sodomizado, isso foi gravado e enviado para o mundo inteiro. E foi particularmente sádico, devo acrescentar, porque em seu discurso na ONU, ele havia denunciado o quão bárbaro era que outro membro da ONU, um presidente, permitisse que prisioneiros do Iraque fossem sodomizados exatamente da mesma maneira. Agora, foi amplamente noticiado que Putin assistiu obsessivamente àquela gravação do assassinato repetidas vezes. E há um motivo para isso, porque ele está assistindo a essa gravação e pensando, esse homem jogou segundo as regras do Ocidente. E olha o que fizeram com ele quando começou a fazer perguntas, quando começou a pedir certas coisas. Imagine Putin assistindo aquilo repetidas vezes em 2011. Acho que isso teve um impacto psicológico severo nele em relação à forma como lida com o Ocidente. Desconfiança permanente ali. Como eu disse, ele e Gaddafi eram amigos próximos.
Agora, deixei claro para você que nós organizamos uma revolução colorida na Ucrânia. Isso é inegável, bem na fronteira da Rússia. Instalamos um presidente fantoche em 2014. Zelensky é a continuação desse presidente fantoche. Fizemos isso apesar do fato de termos dado garantias à então União Soviética caso eles concordassem em derrubar o Muro de Berlim. A imprensa ocidental está tentando convencer você, como sempre faz, de que Vladimir Putin é apenas um ditador louco. E é por isso que eles surtaram quando Tucker Carlson foi até lá para entrevistá-lo, porque nunca querem deixar os americanos chegarem diretamente à fonte. Fontes primárias arruinam campanhas de propaganda. Então, o que Tucker Carlson está fazendo é prejudicial para a campanha de propaganda deles, a campanha propagandista dos belicistas. Putin disse muitas coisas muito interessantes quando se sentou com Tucker, mas talvez o mais interessante tenha sido sua convicção de que o mundo estava se afastando da hegemonia ocidental, que os países não permitiriam mais que os Estados Unidos simplesmente os intimidassem com sanções para que adotassem certas posições com as quais não concordam. Se é uma democracia, por que outros países não podem decidir como querem existir? É um fato que, apesar de todas as sanções impostas contra a Rússia após o início do conflito ucraniano-russo, a economia russa cresceu. Eles procuraram maneiras de contornar o dólar americano e formaram suas próprias uniões econômicas. Eles vêm expandindo isso. Isso é conhecido como BRICS. Os países dessa organização intergovernamental são Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia. E eles estão se reunindo e decidindo como podem comercializar entre si, como todos podem parar de depender dos Estados Unidos para dizer o que fazer. E durante aquela entrevista com Tucker Carlson, Putin discutiu esse fato. Ouça só. Quanto ao BRICS, onde a Rússia assumiu a presidência este ano, os países do BRICS estão, em geral, se desenvolvendo muito rapidamente. Veja, se a memória não me falha, lá em 1992, a participação dos países do G7 na economia mundial era de 47%, enquanto em 2022 caiu para, acho que, pouco mais de 30%. Os países do BRICS representavam apenas 16% em 1992, mas agora sua participação é maior do que a do G7. Isso não tem nada a ver com os acontecimentos na Ucrânia. Isso se deve às tendências do desenvolvimento global e da economia mundial, como acabei de mencionar. E isso é inevitável. Isso vai continuar acontecendo. É como o nascer do sol. Você não pode impedir o sol de nascer, você tem que se adaptar a isso. Como os Estados Unidos se adaptam? Com o uso da força, sanções, pressão, bombardeios e uso das forças armadas. Isso é uma questão de presunção. A sua elite política não entende que o mundo está mudando por circunstâncias objetivas. E para preservar o seu nível, mesmo que alguém aspire, me perdoe, ao nível de dominação, é preciso tomar as decisões corretas de forma competente e oportuna. Ações tão brutais, inclusive em relação à Rússia e, digamos, a outros países, são contraproducentes. Isso é um fato óbvio. Isso já se tornou evidente. Isso é tão importante o que ele está dizendo ali para que você realmente entenda o que está acontecendo agora. As nações estão dizendo basta. Você não pode continuar nos forçando porque não consegue fazer com que as pessoas cooperem com você em circunstâncias mais objetivas, como realmente agir de forma moralmente correta. Não há razão para que a América não possa liderar nessa direção. Por que precisamos liderar com mentiras, manipulação? E nem me faça começar a falar sobre esse papo de marionete do Putin. Eu não poderia me importar menos, ok? A ideia de que vocês querem nos chamar a todos de marionetes do Putin, nós vimos como vocês trataram mais da metade desta nação, chamando-os de nazistas, e de ditadores e defensores da supremacia branca, desde que o Trump foi eleito pela primeira vez. Então vai ser difícil para mim acreditar em tudo o que vocês nos dizem sobre pessoas no exterior quando nem conseguem dizer a verdade, mídia tradicional, sobre o próprio povo de vocês. Vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa aqui. É por isso que é crível. Vocês não conseguem vencer por critérios objetivos. Vocês não conseguem vencer porque as ideias são boas, certo? Vocês não vencem porque dizem, acreditamos em transicionar crianças e as pessoas votam nisso.
Então precisam manipular, mentir, usar a mídia, a Operação Mockingbird, difamar, caluniar, pedir demissões. Isso não funciona a longo prazo, você vê isso na América agora. A América não se importou, você fez isso por anos. Vocês elegeram Donald Trump não uma, não duas, mas 3 vezes, o que realmente significa foda-se para o establishment. Então, o que ele está dizendo não é diferente do que acontece no cenário global, mas ele está falando perigosamente, falando sobre se afastar do EUA. Dólar. É melhor você ter muito cuidado. Saddam Hussein fez isso em 2000. Nós invadimos 3 anos depois e ele estava morto 3 anos após isso. Gaddafi falou sobre fazer isso na Líbia em 2009. Ele estava morto 2 anos depois, em 2011. Afastar-se do dólar do EUA é um negócio arriscado. Trump já sinalizou que não está de acordo com isso. Ele postou isso recentemente no Truth Social. Ouça com atenção. A ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados observando acabou. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda para substituir os poderosos EUAQI. Dólar, ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus às vendas nos maravilhosos EUA. Economia. Eles podem ir procurar outro otário, entre aspas. Não há chance de os BRICS substituírem o dólar dos EUAQI em transações internacionais e qualquer país que tentar deve se despedir da América. Acho que o Trump pode estar perdendo o ponto que é, eles querem mesmo se despedir da América. O que você está sinalizando é que não vai conseguir trabalhar conosco, e eles estão dizendo, não queremos mais trabalhar com vocês porque vocês não têm jogado limpo. Essa é a realidade. É disso que tudo isso se trata. Todo o resto é ruído. É puro ruído. Trata-se de impor controle da mesma forma que vimos a esquerda tentar fazer isso nos Estados Unidos, não vencendo com base na realidade ou em boas ideias, mas tentando forçar as pessoas a simplesmente aceitar a versão que você decide que deve prevalecer. O que nos leva à Síria, um aliado fiel da Rússia. Curiosamente, praticamente não há nada na mídia sobre o que está acontecendo lá e está acontecendo muita coisa. Muita coisa está acontecendo na Síria neste momento. Eles dizem 2 coisas. Primeiro, você não pergunta o peso de uma mulher, nem pergunta ao governo dos Estados Unidos o que diabos estamos fazendo na Síria. Vamos fazer uma pausa, porque antes de entrarmos nesse assunto, vou passar para um dos meus patrocinadores, mas fique por aqui porque isso é realmente importante. Vou apenas lembrar vocês rapidamente sobre a Preborn. De muitas maneiras, esta última eleição trouxe o aborto para o centro das discussões. Há muitos estados que radicalizaram o aborto e, tragicamente, milhares de bebês continuarão perdendo suas vidas. É por isso que a Preborn, a maior organização pró-vida do país, está na linha de frente para proteger bebês em risco e mães enfrentando gestações não planejadas. A rede de clínicas da Preborn está posicionada nas áreas com as maiores taxas de aborto do país. Eles estão equipando essas clínicas com os recursos de que precisam para salvar essas vidas preciosas e oferecer apoio compassivo às mães por até 2 anos após o nascimento, tudo sem custo algum. A Preborn sabe que quando uma mulher vê seu bebê no ultrassom, ela tem o dobro de chances de escolher a vida. Por isso, nossa meta de final de ano é patrocinar 20 mil ultrassons, salvando mais de 15 mil vidas. E espero que vocês nos ajudem a alcançar essa meta. Custa apenas $28 para patrocinar um ultrassom. Qualquer doação, seja grande ou pequena, será destinada à vida. E agora, a Preborn vai igualar sua doação, dobrando o valor. Para doar, basta discar Jogo da Velha 250 dizer a palavra-chave BABY. Jogo da Velha 250 BABY. Ou você pode acessar preborn.com, Candice. É preborn.com, Candice. Ok, pessoal. Agora vamos falar sobre a Síria. Como é que nós nos envolvemos na Síria? Deixem-me relembrar vocês. Bem, nosso amigo e aliado Israel está em guerra regional com a Síria desde que Israel se tornou uma nação em 1948. Ok, Netanyahu, o nome de Netanyahu aparece em todo lugar quando falamos de guerra, disse a América. Devo mencionar isso para vocês. O estado que pressionou e fez lobby para que nos envolvêssemos no Iraque foi Israel. E foi Netanyahu quem disse à América que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Ele disse isso diante das câmeras. Você pode encontrar isso. E ele fez lobby para o nosso envolvimento. Da mesma forma, fez lobby para o nosso envolvimento na Síria por um motivo muito semelhante. Netanyahu foi categórico. Ele apresentou suas convicções a John Kerry em 2013. Ouça só. Veja o que ele disse. O regime sírio deve ser despojado de todas as suas armas químicas, e isso tornaria toda a nossa região muito mais segura. O mundo precisa garantir que regimes radicais não tenham armas de destruição em massa, porque, como aprendemos mais uma vez na Síria, se regimes desonestos tiverem armas de destruição em massa, eles as usarão.
Mas quem realmente iria acreditar nessa história de novo? Depois que ele já tinha nos dito isso e nós simplesmente acreditamos, e então invadimos o Iraque e cometemos um assassinato em massa injustificado de civis lá, chegando a 1 milhão deles. Não, 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 não. Desta vez teria que haver provas de verdade. Desculpe, Bibi. Eu sei que você quer que entremos nessa guerra, mas o público americano simplesmente não vai cair nessa. Desta vez, não. Incrivelmente, veja o que aconteceu em seguida. Obama, nosso presidente na época, se levanta diante do público e diz algo como: "Olha, nós não vamos nos envolver na Síria. Não se preocupem. A mensagem é armas de destruição em massa. E nós nunca as encontramos no Iraque. Não vamos cair nessa. A única maneira de nos envolvermos na Síria seria se, a menos que... Ele diz que tem uma linha vermelha. Ele diz que só há uma maneira de possivelmente nos envolvermos, algo incrivelmente específico. Ele disse: a menos que o presidente Bashar Assad cruze uma linha vermelha. E qual era essa linha vermelha, pessoal? Ele disse: se Assad usar gás químico contra seus próprios civis. Ouçam o que Obama disse sobre o assunto. Neste momento, eu não ordenei ação militar. O envolvimento na situação, mas o ponto que você levantou sobre armas químicas e biológicas é fundamental. Essa é uma questão que não diz respeito apenas à Síria, ela diz respeito aos nossos aliados próximos na região, incluindo Israel. Diz respeito a nós. Não podemos ter uma situação em que armas químicas ou biológicas caiam nas mãos erradas. Fomos muito claros com o regime Assad, mas também com outros atores. Com base no fato de que uma linha vermelha para nós é começarmos a ver um monte de armas químicas circulando ou sendo utilizadas. Isso mudaria meu cálculo? Isso mudaria minha equação. Ok, bem, não se preocupe. Quer dizer, Assad seria um idiota se fizesse isso agora que você disse isso. A grande e má América. Ei, se vocês gazeiam seus próprios civis, nós vamos nos meter. Não vamos fazer isso. Oh, meu Deus. Nossa senhora, gente. Ele fez. Logo depois disso. Bebê diz: ei, armas de destruição em massa. Obama diz: não se preocupe. Não se preocupe. Minha linha vermelha é tipo, você sabe, produtos químicos contra seus próprios civis. E Assad simplesmente faz isso, supostamente. Ele gazeia seus próprios civis. Ah, é mesmo? Estranho ele fazer isso porque Assad tinha acabado de convidar os inspetores das Nações Unidas para a Síria nessa época para investigar casos de rebeldes que supostamente estavam usando armas químicas. Ele também estava vencendo facilmente esses rebeldes. De repente, mais uma dessas guerras civis que estavam surgindo, mas ele estava ganhando com facilidade. Ele diz: ONU, venham, deem uma olhada, eles estão usando armas químicas. E nesse momento, acho que ao mesmo tempo, ele simplesmente decidiu gasear seus próprios civis em um ataque com sarin nos subúrbios de Damasco, garantindo que os inspetores da ONU fossem então desviados para esse caso. É totalmente insano. Quase não faz sentido algum. Bem, de acordo com um ex-agente da CIA, outro denunciante chamado Philip Giraldi, ele diz que o ataque com gás que matou dezenas de civis sírios inocentes foi, na verdade, cometido pela Al-Qaeda. Rebeldes afiliados como parte de uma operação de falsa bandeira que foi planejada para justificar a remoção de Assad pelo Ocidente. Agora veja, não estou aqui para dizer o que aconteceu. Eu não estava lá. Felizmente, você pode decidir em qual versão dos fatos acredita. Mas Assad negou furiosamente as acusações e diz que foi uma tentativa ocidental de golpe. Mas nossa mídia insistiu, mesmo tendo admitido que parecia ilógico porque ele estava vencendo e não estava lutando contra a ONU. Acabou. Eles insistiram que ele fez isso por outro motivo. Ele fez isso. Vocês não vão acreditar, pessoal. É porque ele era louco. Apenas um criminoso bárbaro que gosta de fazer coisas malucas e insanas com seus amigos por diversão. Simplesmente o mal pelo mal. Venham me ver sendo ainda mais maligno. Gasificar meus próprios civis. Mesmo que isso signifique que a nação mais poderosa do mundo venha atrás de mim, eu não me importo. Eu só quero isso. Eu adoro isso. Eu amo o mal. Essa foi a desculpa que o New York Times nos deu, que ele não se importava com o nosso envolvimento no conflito. Ele não se importava com o fato de que estava vencendo. Até mesmo os conselheiros do Obama, devo dizer, admitiram que nunca houve nenhuma prova irrefutável contra Assad. Mas será que precisamos mesmo de alguma prova? Nós somos a América. América, meu bem. Algumas pessoas, como Tulsi Gabbard, acreditam que deveríamos ter provas concretas antes de entrarmos em guerras e enviarmos tropas americanas para morrer em terras estrangeiras. Pessoas como Tulsi Gabbard geralmente acabam sendo atacadas.
Pelos pássaros zombeteiros da nossa mídia patrocinada pelo Estado. Aqui está um bom exemplo disso. Aliás, aqui está Barry Weiss, que pode ser relevante você saber. Deixou o New York Times, afiliado ao projeto Mockingbird da CIA, que eu lhe contei que promoveu agressivamente a história do gaseamento de civis, e ela saiu para começar seu próprio empreendimento de mídia independente porque ela é neutra em todos esses assuntos. Aqui está ela em Joe Rogan atacando Tulsi Gabbard. Ouça com atenção. Então, quem está dentro agora? Então temos Kamala, Kristen Gillibrand. monstruoso. Ideias. Ideias. Bem, quando ela tinha 22 anos, ela teve. Não, ela é uma bajuladora de Assad. O que isso significa? Ela é uma bajuladora. Acho que usei essa palavra corretamente? Jamie, você pode verificar o que significa bajulador? Como estar na linha? É isso que significa? Não, acho que é como um... FORADIE. O que isso significa? Acho que significa o que eu acho que significa. Toadi, definição de bajuladores. Uma pessoa que bajula ou se submete aos outros por motivos egoístas. Um puxa-saco. Então ela é uma puxa-saco do Assad, é isso que você está dizendo? Sim, isso é conhecido sobre ela. O que ela disse que a qualifica assim? Eu não lembro dos detalhes. Provavelmente deveríamos dizer isso antes de falar isso sobre ela. Na verdade, deveríamos ler sobre isso antes. Bom, eu li. Não, quero dizer, deveríamos fazer isso agora mesmo. Oh, sim. Só para sabermos o que ela disse. Já a vi aqui antes. Eu realmente gosto de conversar com ela. Gosto muito dela. Você está falando sério? Sim, gosto de conversar com ela. Eu não sei sobre... Acho que ela é a mãe de todas as ideias ruins. Uau! Estou bastante positivo sobre isso, especialmente em relação a Assad. Mas talvez eu esteja errado. Pode me chamar de louco, posso estar errado. Aprendi esse termo hoje, mas acho que Barry Weiss é um bajulador de Israel. Eu não sei. Isso é loucura. Eu não sei. Mas não acho que o problema seja a Tulsi, que realmente serviu ao seu país e quer de fato garantir que, se formos nos envolver e mandar os filhos e filhas da América para morrer no exterior, não seja porque o Netanyahu teve um palpite. Ou algo que ele está tentando realizar na região, deveria ser porque algo foi verificado. Então, se isso faz dela uma bajuladora do Assad, será que todos nós podemos concordar com isso? Prova concreta, dizendo a verdade, mostrando todos os lados e ângulos de uma questão. Podemos concordar com isso? Ela também odeia o Tucker Carlson. Nós apoiamos pessoas como Tucker Carlson, que têm disposição para pegar um avião, ir até lá e apresentar outros lados, sem negligenciar nenhum dos lados, aliás. Ele diz que vai conversar com o Zelensky. Então, aqui está a minha suspeita. Aqui está o meu palpite, pessoal. Eu diria o que eu acredito. Eu acredito que estamos sendo enganados sobre tudo. Acredito que os globalistas querem provocar um reset econômico porque não conseguem vencer com base em suas ideias insanas, delirantes e psicopatas. Essas pessoas que querem literalmente globalizar o mundo transformarão todos nós em escravos econômicos que estarão hasteando bandeiras do orgulho e bandeiras trans e submetendo nossos filhos a cirurgias. E nos induzindo a esse culto de loucura. Como eles não conseguem vencer com base em suas ideias insanas, eles querem uma guerra. Porque o que acontece quando você tem uma guerra global é o caos. E do caos, certas ditaduras conseguem surgir. Você consegue tomar terras, roubar terras. Para nos fazer apoiar isso, eles precisam nos manter ignorantes. E é por isso que é tão importante continuarmos falando sobre essas questões. Se você é uma mãe ouvindo isso, saiba que as mulheres não têm uma inclinação natural para a geopolítica. Mas neste momento, precisamos ter... Toda mulher que tem um filho deveria se envolver com isso. Essa foi a razão que Tucker Carlson deu para o envolvimento dele. Ele tem filhos em idade de lutar. Eles serão convocados para essa guerra mundial. Acredite em mim, eles vão começar a bater nas portas e você vai morrer no exterior. Não porque seu país vai se tornar melhor. A América tem sido vista como um país em declínio há muito tempo, mas simplesmente porque há outros países que não conseguem vencer com base em suas próprias ideias. E é só isso que eu vou dizer sobre isso. Ok, pessoal. Vamos fazer uma pausa rápida e falar com vocês sobre o 7 Weeks Coffee. Desculpem, gente, pela minha voz hoje. Tive um resfriado forte nas últimas 24 horas e provavelmente preciso de um pouco de água. O programa de hoje é patrocinado pelo 7 Weeks Coffee. Por que eles se chamam 7 Weeks Coffee? Porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E é nesse mesmo período que o batimento cardíaco pode ser claramente detectado em um ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de cuidado à gestante em todo o mundo. Eles já arrecadaram $500 mil para esses centros e salvaram 5.000 vidas. Agora vou falar sobre o café, porque sou exigente.
livre de mofo, sem pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez, produzido organicamente, atende a todos os requisitos. E bem a tempo para a temporada de festas, a 7 Weeks Coffee está com sua maior promoção. Você pode aproveitar descontos exclusivos, brindes em todos os pedidos e cafés de edição limitada. Então, seja você esteja procurando por pequenos presentes ou pelo café perfeito, a 7 Weeks Coffee tem tudo o que você precisa neste Natal. Exclusivamente para meus ouvintes, se você acessar 7weekscoffee.com e usar o código Candice, você terá até 25% de desconto no seu pedido. Lembre-se de que seu pedido ajudará diretamente a apoiar uma rede de mais de 900 organizações pró-vida em todo os Estados Unidos. Ok, agora vou fazer minha pausa para tomar água. Falando sobre esse tipo de incentivo global para nos impor uma agenda que simplesmente não está funcionando, tipo, nós não concordamos com isso e eles dizem, e daí? Nós vamos apenas te perseguir socialmente. Isso, aliás, é um novo mecanismo. Eu costumo fazer discursos sobre como realmente percebo que eles aperfeiçoaram a plantação de escravos. Se você voltar e estudar esse período da história dos Estados Unidos, verá que havia todos esses elementos necessários para manter a escravidão. Um deles eram os códigos de escravos, garantindo que os escravizados não pudessem aprender a ler, porque, obviamente, se você pudesse ler e adquirir conhecimento por conta própria, não aceitaria apenas as sombras na parede. Como na alegoria da caverna de Platão, você se tornaria uma pessoa educada. Uma mente educada realmente não pode ser escravizada. Outro elemento era a separação das famílias, movendo constantemente os escravizados de um lugar para outro. E é interessante ver que agora temos pessoas extremamente analfabetas, com cada geração ficando mais e mais ignorante, graças ao sistema de educação federalizado, à promoção da desintegração familiar disfarçada de alguma outra ideia nobre, certo? É como se dissesse, não, isso é sobre amor é amor, seja lá o que for, apenas nos afastando cada vez mais da unidade familiar nuclear. E, essencialmente, ao invés de matar escravos, ao invés de capturar um escravo que tentasse fugir ou sair da plantação, eles ainda aplicam esse tipo de punição severa, só que agora em forma de chicotadas de um jeito diferente. Agora você é chicoteado socialmente. Tipo, eu aguentei a maior surra social de todas este ano só por me posicionar e dizer coisas morais. É como se dissessem, não, você não pode dizer isso, Ganesh. Você não pode dizer nada de bom sobre crianças palestinas. Você não pode ter compaixão por isso. Ou nós vamos te perseguir socialmente. Essa é apenas uma técnica atualizada e modernizada de abusar, espancar e mutilar escravos. Essa é a minha crença. E agora estou mudando para o que está acontecendo neste momento. Basicamente, o que está acontecendo é a associação de futebol. Tem regras, certo? Então, a associação de futebol, aliás, para os caras que estão falando sobre futebol, se você é americano no exterior, é a associação de futebol que decide as regras da liga. E o interessante é que uma das regras da organização diz que sinais religiosos, políticos e pessoais não devem ser colocados nas suas roupas. Você não pode fazer nenhuma declaração pessoal, política ou religiosa. Por isso é extremamente estranho que, apesar disso, a FA meio que permite que essa organização participe do que é conhecido como o fim de semana dos cadarços arco-íris. Ok? É uma iniciativa realizada pelos principais times ingleses, em parceria com a instituição de caridade LGBTQ+ Stonewall. E a missão deles, segundo dizem, é promover igualdade, diversidade e aceitação LGBTQ+. Sempre soa muito bonito. Essa iniciativa foi introduzida em 2013. Ela acontece durante as semanas 13 e 14 do campeonato nesta temporada. E como parte da iniciativa, os jogadores são incentivados a usar braçadeiras de arco-íris em seus uniformes. Devo dizer que não é obrigatório. Como acabei de dizer, se os jogadores não participam, eles acabam enfrentando uma espécie de perseguição social. O capitão do Ipswich Town, Sam Morsey, sabe um pouco sobre isso, já que ele recusou. Por 2 vezes se recusou a usar a braçadeira de arco-íris, citando suas crenças religiosas. Ele diz, eu sou muçulmano, eu não vou usar isso. Isso é obviamente uma espécie de declaração política. Vocês disfarçam isso como amor é amor, mas estão me forçando a ir contra minhas crenças religiosas para fazer isso. E devo mencionar que, dos 20 capitães de time, ele é o único que está tomando essa posição. Depois há o Crystal Palace. Esse é um time de futebol de Londres e tem um capitão chamado Mark Gay. E ele é um cristão devoto de 24 anos. Então, o que ele fez foi um pouco diferente. Ele disse, eu vou usar a braçadeira, e isso se relaciona com muitos cristãos que acreditam que, na verdade, não deveríamos permitir que a comunidade LGBTQ intencionalmente tire o verdadeiro significado do arco-íris.
Isto é sobre a Arca de Noé. Isto é sobre a promessa de Deus ao mundo de que ele não o inundaria novamente. E ele decidiu, vou usar a braçadeira, mas vou escrever, Jesus te ama. Nele. E ele fez isso. Ele fez isso apesar da associação de futebol dizer, você vai ter problemas por isso. Nós vamos repreendê-lo por isso. Vamos lembrá-lo de nossas regras. Você pode ver isso bem ali. Ele está usando uma braçadeira com Jesus te ama. Ele simplesmente escreveu isso nela. Como eu disse, por ser um cristão tão devoto, ele não se importou. Na verdade, ele foi além e decidiu também escrever algo como Eu amo Jesus no segundo jogo, ou talvez eu tenha invertido isso. Acho que ele escreveu Eu amo Jesus no primeiro jogo. Sim, esse foi o primeiro jogo. E então, depois de ter problemas, ele escreveu Jesus te ama. Então ele simplesmente insistiu ainda mais. Ele basicamente disse, não me importo que vocês me repreenderam. Vocês estão dizendo que mensagens pessoais não são permitidas nos equipamentos, mas ao mesmo tempo permitem que as pessoas usem o que realmente é uma mensagem pessoal quando fazem essa parceria e pedem para colocarem a bandeira do arco-íris. Porque isso pertence ao esporte. E o que é realmente ótimo é que o pai dele, um homem chamado John, que é ministro de igreja, se manifestou. Ele criticou a associação de futebol e disse ao Daily Mail, abre aspas, ele ofendeu alguém? Acho que não. Eu realmente acredito no que a Bíblia diz. Jesus ama a todos e, na minha opinião, Mark não ofendeu ninguém com o que escreveu. E como eu disse, eu quis trazer essa história à tona porque acho que esses dois jogadores são incrivelmente corajosos e estão enfrentando o que realmente é uma mentalidade de manada. E é uma mentalidade, aliás, que não reflete os valores da maioria das pessoas. Mais uma vez, voltando ao que Putin está falando, onde é quase como se eles negassem a realidade objetivamente. É como se a maioria das pessoas achasse que vocês já foram longe demais, certo? Isso não é amor. O que você faz em casa é o que você quer. Agora vocês estão impondo essa mentalidade com a qual as pessoas não concordam ao mundo. E, eventualmente, isso vai acabar incentivando um levante. As pessoas vão dizer que já chega? E para que esses sejam os únicos jogadores que estão fazendo isso, que estão tomando esse tipo de posição e lidando com a perseguição social de pessoas tentando dizer que eles são homofóbicos ou seja lá o que for, e não apenas que eles não querem ser adotados por aquilo que muitos veem como um culto. Isso exige uma tremenda dose de coragem, então não sei se eles algum dia verão isso. Eu não sou o maior fã de futebol. Eu realmente não sei nada sobre futebol. Eu sou de um lugar onde chamamos de soccer. Mas parabéns para esses dois jovens por se manterem fiéis às suas crenças religiosas. Certo, pessoal, precisamos conversar antes de irmos embora. Nós absolutamente precisamos falar sobre Britney Spears, essa história que continua. Obviamente, todos nós meio que acompanhamos, não quero dizer a ascensão e queda de Britney Spears, mas a vida dela tem sido incrivelmente trágica. Acho que isso é justo dizer, e é triste. E é especialmente triste quando você é alguém que cresceu e viu isso acontecer aos poucos. Ela era a popstar da nossa geração. Todo mundo a amava, e então toda a vida dela mudou para pior quando ela foi colocada sob tutela. Bem, foi o aniversário de 43 anos dela e ela postou alguns vídeos no Instagram. Um dizendo que ela está se mudando para o México. Outro dizendo que ela tem 5 anos de idade. Vamos começar com o vídeo em que ela diz que tem 5 anos. Ouçam só. Eu realmente não sei porque os paparazzi me mostram entrando em um avião parecendo que estou usando uma máscara do Jason. Nem parece comigo. Sinceramente, não sei por que tenho uma tocha na mão. Acho que meu amigo me deu isso acidentalmente. Mas de qualquer forma, é meu aniversário. Não vou fazer 42 anos. Estou fazendo 5 anos este ano. Estou completando 5 anos e tenho que ir para o jardim de infância amanhã. Então, veja bem, ela pode estar brincando, fazendo uma piada sobre envelhecer, e talvez as pessoas tenham levado isso longe demais. Mas as pessoas, obviamente, têm suas preocupações porque em cada vídeo ela não parece ela mesma. Ela não parece ela mesma há muito tempo. Aqui está outro vídeo de Britney Spears dizendo que se mudou para o México. Realmente me magoou um pouco que os paparazzi façam meu rosto parecer que estou usando uma máscara branca do Jason. Nem parece comigo. Eles sempre foram incrivelmente cruéis comigo. Os paparazzi nas fotos e a maneira como eles me ilustraram para aparecer em algumas delas. Eu sei que não sou perfeita de forma alguma, mas algumas dessas coisas são extremamente maldosas e cruéis. E é por isso que me mudei para o México. Como eu disse, aparentemente ela se mudou para o México. E eu acho que essa é a parte mais relevante do que ela fala sobre como os paparazzi a trataram durante a vida, porque foi isso que levou ao momento trágico em sua vida. Britney Spears era tão famosa.
Existem muito poucas pessoas no mundo que entenderão o nível de fama que ela alcançou em vida. Talvez como ela, Michael Jackson, a princesa Diana, todos, aliás, que eu diria, enfrentem finais muito trágicos no final. E 2 deles tinham médicos envolvidos. Perto do fim, então, quando se trata da Britney Spears, você precisa entender que essa mulher foi forçada a uma tutela. Eu, pessoalmente, acredito que ela estava tendo um colapso porque os paparazzi não a deixavam em paz e ela queria privacidade. Ela simplesmente não conseguia encontrar nenhuma privacidade. Eu não consigo imaginar acordar todos os dias sendo perseguida e seguida, basicamente implorando por uma pausa, dizendo algo como: eu só queria poder ir para uma ilha, fazer todo mundo sumir e ser uma pessoa normal. E ao invés de permitirem que ela tivesse esse descanso, que ela pudesse repousar, eles a colocaram sob uma internação psiquiátrica 5150, e eu tenho opiniões muito fortes sobre isso, tendo lido o livro Caos. E eu basicamente acredito que a Britney Spears foi vítima do MKUltra. Eu vejo pessoas no chat dizendo: essa é uma Britney diferente. Não é uma Britney diferente. Esta é a mesma Britney Spears com quem crescemos, mas você precisa entender o que foi o MKUltra, o que eles perceberam que podiam alcançar com psicotrópicos, com remédios, forçando as pessoas a tomarem medicamentos e os compostos químicos mais severos em seus cérebros, literalmente. Literalmente, Britney Spears foi submetida aos medicamentos mais severos. Durante quanto tempo durou a tutela dela? Não foi tipo mais de 10 anos? Essa mulher foi colocada sob uso de lítio. Se você não sabe o que o lítio faz ao seu cérebro, deveria pesquisar, porque eu simplesmente não acho que Britney Spears e o que ela está dizendo seja algo que deva ser ridicularizado. Na verdade, eu realmente gostaria muito que ela pudesse ter uma plataforma para falar sobre o que passou no hospital. Sendo forçada, eu sei que ela escreveu um livro sobre isso, a tomar certos medicamentos que o nosso governo já conhece. Se alguém perde o controle em Hollywood, quero dizer, o Kanye falou muito sobre isso. E eu acredito no Kanye, ele é meu amigo. Que basicamente eles dizem pra todo mundo que você precisa de uma pausa, que você precisa descansar, e então te internam em um hospital contra a sua vontade. Quando você começa a se manifestar, às vezes é só contra a máfia de Hollywood. Eles basicamente vão te drogar até você perder a razão, que é exatamente o que o MKUltra conseguiu fazer. Há momentos naquele livro, em Caos, em que ele consegue aqueles arquivos daqueles médicos doentes que faziam parte do projeto MKUltra, onde eles dizem que foram bem-sucedidos. Eles conseguiram criar um composto químico que pode literalmente fazer as pessoas enlouquecerem. Mais cedo discutimos sobre Jacob Rubenstein, o cara que atirou em Lee Oswald Harvey. Ele foi submetido a MKUltra na prisão. Ele recebeu a visita do Dr. Sidney Gottlieb. Na verdade, acho que isso está errado. Um médico, não lembro o nome dele. Jolly West na prisão, que era um médico do MKUltra, Jolly West, ele fez as coisas mais malignas. Ele lhe fez uma visita. Então, quando Muammar Gaddafi contou o que aconteceu com ele antes de ser julgado, o juiz até disse isso. Se você olhar o que aconteceu nesse caso, ele disse: o que aconteceu com esse cara? Ele estava normal ontem. Ele recebe uma visita na cela e agora está completamente louco. É disso que se trata o MKUltra. Então, como eu disse, não vamos rir do que aconteceu com a Britney Spears. Fico feliz que ela tenha superado isso e não seja mais forçada a tomar certos medicamentos, mas sempre vão existir efeitos colaterais duradouros. Pessoalmente, acho que ela talvez estivesse apenas brincando naquela primeira coisa sobre dizer que tinha 5 anos. As pessoas fazem piadas sobre envelhecer. Eu adoraria conversar com a Britney Spears a qualquer momento sobre o que ela viveu. Acho que ela passou por muita coisa. E digo isso como alguém que sente a maior compaixão no coração por artistas como ela. Por causa das coisas que o Kanye me contou pessoalmente e tentou contar ao mundo, mas todo mundo riu e zombou dele. Um ato de coragem tremendo. E não tenho dúvidas de que, no futuro, vão refletir sobre o que Kanye estava tentando dizer, e vão reconhecer que ele foi incrivelmente corajoso. É só isso. Antes de entrarmos nos seus comentários, lembro você da American Financing. Como o Fed reduziu as taxas de juros, ligue para American Financing. Agora é o momento para consolidar dívidas. Reduza despesas mensais. Muitos de nós usamos cartões de crédito para mantimentos, creche, energia, tudo. Com as taxas dos cartões de crédito altas, a dívida é cara. Mas com as taxas de hipoteca caindo, agora é a hora de acabar com essa dívida. A American Financing está ajudando proprietários como você a economizar, em média, $800 por mês. Eles estão até fechando alguns contratos em apenas 10 dias. E se você começar hoje, pode conseguir adiar 2 pagamentos da hipoteca. Não há taxas iniciais para descobrir quanto você pode economizar. Então faça a ligação hoje mesmo. Você pode ligar para eles no 800
Mais uma vez, é a American Financing no 8007-951210. Ou você pode simplesmente visitar americanfinancing.net/Owens. Certo? O que vocês estão pensando? Eu dei tanta informação para vocês neste episódio. E novamente, me desculpem por eu parecer que estou morrendo. Na verdade, eu estava morrendo ontem à noite. Hoje eu meio que tive que fazer de tudo porque o show não pode parar. Certo Man Needed Now escreve: em que ponto uma cruzada contra os globalistas é aceitável? Depois de todos os milhões de cristãos que eles mataram e seus filhos, o que você acha? Estaríamos seguros com essas pessoas na prisão? Sim, olha, eu mantenho minha posição. Eu não vou apoiar a Ucrânia contra a Rússia porque a Ucrânia é a maior nação cristã do mundo. E simplesmente parece que continuamos destruindo civilizações cristãs em todo lugar. Isso já acontece há muito tempo. E há uma tonelada de provas, se você estiver disposto a olhar, de que os Estados Unidos estão envolvidos, como você ouviu a Hillary Clinton hoje, em financiar jihadistas, e de repente estamos culpando os muçulmanos por uma guerra contra os cristãos, e nos é permitido falar sobre as nações que estão financiando isso, as nações que estão por trás disso. É completamente ridículo. Isso está acontecendo, e essa lista está longe de ser completa. Cristãos estão sendo atacados e massacrados na Armênia. A Armênia não fala sobre isso porque Israel está financiando. Então eles dizem, não importa, os cristãos podem ser as vítimas de Israel. Temos que fazer tudo. Olha, esse é nosso amigo e aliado. Mesmo quando eles estão massacrando cristãos, há um motivo para esses cristãos terem que ser massacrados. Eu mencionei, claro, as civilizações cristãs mais antigas também no Iraque, quando nós os atacamos, não havia absolutamente nenhuma razão para bombardear esses locais. É completamente insano. Os padres que estão se manifestando e falando sobre o que está acontecendo com todas as antigas estruturas cristãs em Gaza, ninguém está falando sobre isso. Temos coisas acontecendo na Nigéria. Cristãos estão sendo massacrados em massa. Ninguém está falando sobre essas coisas. E isso simplesmente não pode continuar acontecendo repetidas vezes. E ver o nosso Ocidente, a mídia ocidental, ficar completamente em silêncio sobre isso, sem que eu pense que há uma conspiração cristã acontecendo. E por isso usei minha plataforma para expor isso e falar sobre o assunto. Ocorreu a partir dos direitos de Dursum, os curdos, um povo sem Estado no Oriente Médio, enfrentam opressão na Turquia, Síria, Iraque e Irã, lutam por direitos e reconhecimento, e durante grande sofrimento, eles precisam da sua voz. Candace, escute, estou muito interessado em também discutir. Sobre a Turquia, o que está acontecendo lá. Há tanta coisa que os americanos não sabem. E isso pode ser muito avassalador porque acredito que somos, na verdade, a nação mais propagandizada de todo o mundo, os Estados Unidos. Eu realmente acredito nisso, que tantos horrores aconteceram nessas últimas décadas e nós não temos consciência deles. Estamos meio que começando a perceber isso com o colapso da grande mídia. Parece que agora estamos na linha de frente e, puxa vida, você vai ver que as pessoas vão começar a exigir censura. Já vimos isso só comigo. Exigindo censura, tirem ela do ar. De alguma forma, temos que suprimir Candace Owens. Por que ela voltou? Nós a forçamos a perder o emprego. Todas essas coisas. Eles, na verdade, não querem liberdade. Eles, na verdade, não querem liberdade de expressão, porque liberdade de expressão significa que você acredita que seu discurso pode competir na arena das ideias. E se você sabe que seu discurso não pode, se você sabe que os fatos não estão do seu lado, então, basicamente, você precisa argumentar que existe um motivo para suprimir a fala. E estou vendo esses argumentos sendo feitos tanto pela direita woke e pela esquerda, e eu sempre serei inimiga de qualquer um que queira atacar a liberdade de expressão. Alexia escreve, as pessoas odeiam Saddam, Putin, Gaddafi, mas infelizmente o Ocidente foi responsável por muito mais morte e destruição do que esses 3 ditadores juntos. Sim, isso é definitivamente um fato numérico. E como eu disse, é interessante quando começamos a chamar algo de regime, quando começamos a chamar alguém de ditador, quando começamos a chamá-los de maus, até mesmo pessoas que eram agentes da CIA. Osama Bin Laden trabalhou para a CIA. Eles, como ela disse, quando estavam financiando todos esses rebeldes porque queriam enfrentar a União Soviética nos anos 80 no Afeganistão, ele era um agente da CIA. E então, de repente, ele se manifesta contra a América, contra o que a América está fazendo. Agora ele é um ditador maligno e precisa morrer. Então, é isso. Eu só não sei quantas vezes o Ocidente pode repetir exatamente o mesmo roteiro antes de a gente perceber. Ei, talvez esse seja o roteiro que eles usam toda vez. Talvez não seja possível que toda pessoa seja um ditador maligno. E que nós, absolutamente, precisamos colapsar e transformar suas nações em países de terceiro mundo, mantê-los sendo apenas países de terceiro mundo para sempre e deixar o povo passando fome, enquanto ao mesmo tempo reclamamos, depois de destruirmos essas nações, que as pessoas daquela região querem fugir e vir para o Ocidente.
Não faz sentido. Ou você é contra as guerras que estão causando essas crises de refugiados, ou você apoia os refugiados vindo para o seu país. Eu não sei como as pessoas conseguem sustentar ambos os conceitos. Então eu nunca mais apoiarei no Oriente Médio, mas eu quero sem refugiados. Não deveríamos deixar nenhum refugiado entrar. Não é assim que funciona, rapazes. Suas ideias precisam ser ideologicamente consistentes. Sarah escreve: Candace, obrigada por expor isso. Deus o abençoe. De nada. E compartilhem isso com todos, porque eu realmente acho que o que Tucker está falando é muito importante. E nós, obviamente, vamos cobrir extensivamente o que ele traz à tona, mas muitas pessoas não têm conhecimento sobre o que está acontecendo e estamos cada vez mais próximos da Terceira Guerra Mundial. Esta pessoa, Lowly, escreve: não se esqueça do juiz Joe Brown. A entrevista dele provavelmente está entre as 3 melhores. Ele viveu a história em primeira mão. Sim, o que ele me contou sobre MLK foi insano. Prometo que ano que vem faremos um episódio inteiro com ele dedicado apenas ao que aconteceu com ele quando descobriu a verdade sobre MLK Jr., que o matou. Uma pequena observação aqui, pessoal. Fomos nós. E sim, porque as coisas que ele me contou offline foram ainda mais surpreendentes sobre eles atirando em sua casa e até onde nosso estado profundo irá para proteger seus segredos. Escreve: você pode entrevistar Farrakhan? Ele está na casa dos 90. Na verdade, eu não sei nada sobre Louis Farrakhan porque, quando comecei a me envolver com política, sempre me disseram que eu nunca poderia falar sobre ou saber qualquer coisa sobre Louis Farrakhan porque ele é um antissemita furioso. E eu acreditei nisso. Acreditei totalmente nisso. Por que as pessoas diriam isso se não fosse verdade? E essas eram pessoas muito à direita? E sim, vou ser honesto sobre isso. Foi isso que me disseram. Há muitos comentários dizendo: melhoras e estou rezando por você. Meu produtor observa: muito obrigado, está tudo bem, eu vou sobreviver. Quando estou doente, você realmente não pode ficar doente quando tem crianças pequenas? É meio que aquele negócio de: a vida é dura, use um capacete. Meu marido tem sido muito carinhoso. Estou bebendo uma mistura agora. Eu não sei o que meu primo colocou nisso. É uma loucura. Ela tem gengibre, açafrão, laranja, lima, limão, e não é ruim. Mas eu joguei a pia da cozinha fora. Minhas mãos estão tremendo. Tomei tipo Tylenol. Eu odeio tomar comprimidos. Tomei Claritin. Estou apenas falando com vocês. Muito sobre meus problemas pessoais. Mais uma vez, na minha perspectiva, a vida de mãe é difícil. Pegue um capacete sempre que estiver doente, porque seus filhos não vão deixar de ser seus filhos de manhã. Você tem que levantar da cama, ir trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Antes de ir, a loja de Natal já está no ar. Estou animada. Temos coisas incríveis na loja de Natal. Olhem minha camiseta Make Christmas Christian Again. Eu simplesmente amo. A gente até tem um suéter feio, um suéter do Rei da Crise bem feio, que na verdade é super fofo. Você pode ver ali do lado direito? O meu favorito era aquele rosa, o Tour de Force. É muito bom. Espera aí. Vou mostrar pra vocês agora. Aqui está. É muito fofo. Olha isso. Na frente está escrito História Proibida. Estou cobrindo o microfone aqui. Diz na frente, História Proibida. E então no verso estão todas as coisas que não deveríamos saber. Sim. Sim. Vacinas, Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, bombardeio de Dresden, o culto à ciência, Malaysia Airlines, voo 370, Estado Profundo, o Holocausto Cristão, Mary Fagan. Charles Manson, a CIA. É tipo, sim. Sabe aquele meme meu que sempre circula, em que as pessoas dizem: por que não sou mais convidada para o Dia de Ação de Graças? E aí sou eu dizendo: amor, vamos pegar leve hoje à noite. Mas eu fico tipo, eu não confio na CIA. Eles assassinaram, tipo, isso é realmente uma homenagem à verdadeira Candace Owens e a todos vocês que sabem. Tipo, a gente sabe. Tipo, estamos no pouso na Lua. Tenho perguntas sobre isso. Recebi muitas perguntas sobre isso. De qualquer forma, pessoal, nos vemos amanhã. Vou falar sobre o Pete Hegseth amanhã. Isso é ótimo, super interessante. Aliás, eu deveria arrasar com isso. Na verdade, eu normalmente não gosto de rosa em mim, mas achei que colocamos um rosa suave bem legal nesse da Forbidden History e ficaria fofo. Talvez eu use isso amanhã, pessoal. Se vocês quiserem se vestir como eu, vão ter que pedir entrega expressa. Certo? Nos vemos então?